Eu não tenho a mínima dúvida que esse ano foi um ano muito tenso para todos os brasileiros. E esse final de ano que se aproxima não vai ser diferente. Cada brasileiro hoje sente uma preocupação gigantesca em todos os segmentos de liberdade, de democracia, de economia. Mas entenda, essa tensão não é só para vocês. Lula e o governo Lula também passa pela mesma tensão. Essa semana foi uma semana conturbadíssima para o governo Lula e a coisa tende a piorar também para o governo. Acabou de sair uma pesquisa mostrando que os índices de rejeição de Lula referente ao mercado são os maiores de todos os tempos. O mercado não acredita no Lula. Caiu como uma bomba no colo do Lula. Mas isso aí vai ser matéria de um próximo edital, de um próximo editorial. Agora eu quero falar com você com outra bomba, que tem nome, tem rosto e tem cargo. E terá um novo cargo no governo Lula. Talvez você não conheça, eu vos apresento Paulo Gonet. Você sabe quem é Paulo Gonet? Ou eu preciso explicar para você? Coloca no comentário. Vamos lá. Paulo Gonet é procurador da República. E aí, provavelmente, ele será o novo procurador-geral da República, que Lula terá que indicar. Só que tem um ponto aqui. Quem é o procurador-geral da República? Ele é o líder máximo, ele é o manda-chuva do Ministério Público. É ele que promove ações importantíssimas contra o governo ou contra opositores do governo. Ele pode ser um grande aliado ou um grande percalço no pé do Lula. E o grande ponto aqui é que há uma crítica muito grande sobre o governo, sobre Lula indicar o procurador-geral da República. E por que Paulo Gonet e não outro? Paulo Gonet não é nada bem visto pela militância petista. Eles odeiam Paulo Gonet. Por que eles odeiam Paulo Gonet? E por que mesmo odiando Paulo Gonet, o Lula vai indicá-lo? Vamos lá. Primeira pergunta aqui que vai ter resposta. O porquê que eles odeiam o Paulo Gonet? Porque o Paulo Gonet, segundo a visão dos esquerdistas, é ultracatólico. Ele é um conservador. E aí, a expectativa é que o Lula já deve indicar ele na próxima semana. E qual o motivo do Lula indicar alguém que é conservador, que é contra o aborto, que é contra as drogas, que é católico, que apoiou a Lava Jato? Porque esse nome tem principais pesos pesados em seu apoio. Gilmar Mendes, que é ele, Alexandre de Moraes, que é ele, o Rodrigo Pacheco, que é ele, o próprio Lira, que é ele, e outros muito fortes querem ele. E aí é interessante, por quê? Porque o Bolsonaro ele teve a primeira briga com os apoiadores. Você deve lembrar, Nando Moura, MBL, aquela turma que era apoiadora do Bolsonaro e de repente se virou contra o Bolsonaro. Segundo eles, o Bolsonaro indicou um petista para a PGR. Por quê? Por pressões externas. O Augusto Aras era considerado um petista e foi um petista indicado pela PGR. O mesmo está acontecendo com Lula. Lula está tendo que indicar um conservador católico para a PGR. Então, até a Ordem dos Bispos do Brasil está querendo que seja ele o indicado. E Lula não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. E aí, o que aconteceu? A esquerda começou a agir. Como? Inventando fake news, inventando as maiores atrocidades contra o Paulo Gonet. Olha só o que diz a matéria do Metrópole. Chegaram a espalhar fake news que Gonet seria da Opus Dei, a prelazia ultraconservadora da Igreja Católica. Gonet não é. Mas a esquerda fez inclusive editoriais dizendo que ele é da Opus Dei. Se você não sabe o que é a Opus Dei, a Opus Dei é um grupo dentro da Igreja Católica e eles são devotos ao sacerdócio, ou seja, na visão deles, as palavras, as obras de Jesus devem estar acima de todos os demais preceitos, ou seja, eles são considerados ultraconservadores dentro da Igreja Católica. E aí, a fake news e o ódio dos esquerdistas em relação ao Gonet é esse o fato dele ser conservador. Olha só, se a turma da esquerda está revoltada com ele, já começa a me agradar. Matéria do Fórum, jornal de extrema esquerda. Na PGR, não dá presidente.
Gonê defendeu a ditadura, é lavajatista, é contra cotas. E aí, nessa edição do Fórum Café, vão descer a lenha no Gonê e, de quebra, descer a lenha no Lula também. Essa é a parte positiva. Matéria da revista Fórum, outro jornal de extrema esquerda. Ultraconservador, Paulo Gonê defendeu a ditadura, a Lava Jato, conciliou com Bolsonaro e foi contra as cotas. Por Mauro Lopes, vamos detonar o Gonê. Tem mais, Carta Capital também. Entidades lançam manifesto e pedem a Lula que não indique Paulo Gonê a PGR. Documento relembra atuação polêmicas de Gonê durante os julgamentos da Comissão de Mortos e Desaparecidos nos anos 90. E sim, o Paulo Gonê é conservador, inclusive já deu votos favoráveis aí na questão da inelegibilidade do Bolsonaro, já tinha dado parecer favorável, e sim, vão ter que engolir o Paulo Gonê. Assim como no caso do Zanin, que teve manifestos da esquerda que não queria Zanin de jeito nenhum, da mesma forma, o Gonê é algo que vai ter que descer garganta abaixo contra Lula. E aí, depois que já é nomeado como membro da PGR, líder da PGR, Lula já não tem o que fazer. Sabe o que isso aqui mostra? Mostra o seguinte: Lula acha que tem poder, mas quem manda na história toda chama-se Supremo Tribunal Federal. É porque Moraes, é porque o Gilmar Mendes, é porque o Barroso querem que o Gonê vai ter que descer goela abaixo de Lula e dos petistas, mesmo sendo um católico conservador. Pois é, vai entender esse mundo da política, né? Lula não está nem um pouco satisfeito com isso. Agora vamos partir para outro ponto aqui, vamos inverter. Vamos falar ainda do caso do Cezão, sabe? Mais uma bomba agora. Tem muita gente que criticou aqui o Alexandre de Moraes. Olha só, jogou a responsabilidade para cima do Alexandre de Moraes por não ter analisado o pedido de libertação do Cezão, que faleceu na Papuda. Isso aqui, gente, na minha visão, é algo que vai ficar para os anais da história como um erro judiciário, como uma perseguição política sem precedentes. Só que uma matéria que está sendo divulgada agora amplamente pela esquerda e também já começou a divulgar pela direita, dá um reviravolta, sabe? Um 360 no caso aqui, e joga um outro juiz também na berlinda aqui, um outro ministro do STF, e dessa vez um ministro indicado por Bolsonaro, o André Mendonça. Essa matéria aqui do painel político diz o seguinte: o André Mendonça, do STF, já negou um habeas corpus ao réu de 8 de janeiro, que morreu na Papuda, o Clezão. Então, o único a negar a liberdade do Clezão não foi só o Alexandre de Moraes. O André Mendonça também recusou a liberação através de um habeas corpus. Ele passou mal durante o banho de sol, por volta das 10 horas da segunda-feira, no pátio do bloco do recolhimento do presídio. E aqui a matéria estrincha aqui que foi feito um pedido de habeas corpus e esse pedido de habeas corpus foi recusado. Aqui o André Mendonça, para que você lembre quem é o André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí a mídia de esquerda está explorando isso também. Diário de Centro do Mundo, um jornal de extrema esquerda, André Mendonça já recusou o habeas corpus de bolsonarista morto na Papuda. E aqui é meio que para limpar a barra do Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do caso, ele que era o relator do caso que investigava Clériston Pereira da Cunha, negou o habeas corpus de soltura do bolsonarista, embasando sua decisão em questões processuais e técnicas, sem fazer menção às condições de saúde do detento. Aí, Mendonça chegou ao Supremo, indicado pelo Bolsonaro. E aí, isso aqui joga uma pá de cal, porque vários juristas e várias pessoas, inclusive, estavam falando, olha, aqui, inclusive o Pavinato falou, olha, as responsabilidades que o Alexandre de Moraes teria, que poderia pegar até 19 anos de prisão, só que aqui coloca o André Mendonça nesse caso, porque o André Mendonça era o relator do caso do Clezão, ou seja, mostra que ali ninguém se preocupou com a vida do Clezão. Ninguém se preocupou e a negligência tomou conta como um todo. O Supremo Tribunal Federal como um todo tem a responsabilidade na vida do Clezão que se perdeu. Então isso é nítido. É nítido.
E esse novo caso agora precisa ser trazido à baila. A gente não está aqui para discutir quem é responsável, a gente está aqui para dizer o seguinte: teve uma pessoa que a gente mostrou para vocês que não deveria estar presa, que estava presa, que o André Mendonça recusou um habeas corpus e que hoje está debaixo da terra. Pois é o novo Brasil. E aí, isso aqui deu repercussão também dentro da direita. Por quê? Porque aí já começou a cobrança de senadores que entraram com a bandeira bolsonarista, entraram com a bandeira das liberdades, mas na hora H some e não fala nada. E aí quem está sendo alvo de críticas aqui é o astronauta Marcos Ponte, que está sendo muito criticado, inclusive pela direita. Dá uma olhada só. No mês passado, em uma sessão de debates temáticos, destaquei um desafio urgente: as mudanças climáticas e seus impactos devastadores. Eu vi nosso planeta do espaço. Sei que cada um de nós tem um papel fundamental. Beleza, discurso bonito. Mas o Marco Antônio veio aqui, ele que é comentarista da Jovem Pan, vocês devem saber quem que é considerado o super-homem da direita, né? Existe uma ditadura do judiciário no Brasil, senador Arços Pontes. Você tem um dever moral de usar sua voz e todo o seu gabinete contra ela. E pois é, e o Marcos Pontes, ele não faz críticas ao STF. Vamos chamar o Arços Pontes de volta à terra? Ou seja, muitas críticas que estão sendo feitas a senadores que não estão dando a mínima atenção. O Darcio Bascarense também, o Darcio Bracarense, que também é influenciador, ele escreveu aqui, sobre o mesmo post: não preciso ir para o espaço para ver um mundo dominado pela insensatez de nosso país e pela tirania do judiciário. Temos gente morrendo nos galpões do STF e o senador eleito por pessoas que acreditavam que ele enfrentaria a tirania está preocupado com urgência climática. E aí ele continua aqui: não gosto de atirar na mesma trincheira, mas debater a emergência climática e ignorar nossa emergência democrática não me parece ação de quem está em nossas fileiras. Peço perdão ao senador Astro Pontes e a todos os seus apoiadores, mas é impossível evitar chamar a sua atenção. Sei que é um bom homem e pode ser útil ao nosso país, mas precisa voltar do espaço. E aí, é lógico que as críticas tão contundentes. Ontem, eu até postei numa matéria para vocês do Magno Malta, criticando ali, falando face a face com o Pacheco e levantando a responsabilidade aqui. Enfim, a coisa está caótica, está complicada. A gente precisa abrir os olhos para tudo isso. E aí, senadores fingirem de Mona Lisa e fingir que não está vendo o que está acontecendo, não fazer uma manifestação sequer a favor do Clezão, merece ser cobrado mesmo. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça. Mereceu ser cobrado. Parabéns ao Darcio aí, parabéns ao pessoal que está cobrando, o Marco Antônio Costa também que está fazendo a cobrança aí ao Astro Pontes, porque merece cobrar mesmo. Ele é pago com dinheiro público. Político não é para ser santificado, não é para ser idolatrado como se fosse uma espécie de astro, uma espécie de super, sabe, estrela, não. Os caras estão lá porque são nossos funcionários e tá certinho de fazer a cobrança sim. Parabéns. Vamos lá. Eu tinha tratado desse tema aqui com vocês, que foi a manobra política do Lula para aprovar, para combater, inclusive, uma pauta do Senado contra o STF, né, que é a limitação de poderes do STF. E aí o Lula, ele exonerou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e só voltaria para o Senado só para fazer as votações no dia de hoje, depois voltaria para o Ministério. Eu falei que isso é um absurdo. Deveria ser considerado aqui até ilegal isso. Mas olha só, o Michelson Mello, ele fez uma análise aqui ainda mais contundente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi exonerado do cargo para participar de votações do Senado. A demissão foi publicada em edição no Diário Oficial dessa quarta-feira, dia 22. De acordo com a publicação, a exoneração foi feita a pedido. Um movimento semelhante aconteceu em janeiro, quando Fávaro deixou o cargo para participar da eleição da mesa diretora. Você deve lembrar, quando o Rogério Marinho estava concorrendo com o Pacheco e tinha chance do Pacheco perder, ele, Flávio Dino e outros que são senadores saíram do cargo, voltaram para o cargo de senador, votaram e depois voltaram para os ministérios.
e é o que eles querem fazer aqui de novo. Atualmente, o Senado está discutindo a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais e pedido de vista do Supremo Tribunal Federal. Só que vai além. A PEC estava em pauta desde terça-feira. Além disso, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar também, hoje, quarta-feira, duas propostas do pacote Fernando Haddad para garantir a meta fiscal de 2024, a das apostas esportivas e a da tributação de offshores e fundo exclusivo. E o Fávaro foi eleito senador em 2018 e vai entrar agora justamente para poder fazer esse voto aí a favor, tanto do STF quanto da meta fiscal. E aí, uma articulação do governo, uma articulação muito perigosa, isso é fato. Vamos lá, mais uma matéria que a gente precisa discutir aqui com vocês, matéria da Folha de São Paulo. Emenda de Juscelino Filho pagou a empresa que PF, Polícia Federal, diz ser do próprio ministro de Lula, ou seja, um escândalo, mais um escândalo de corrupção envolvendo ministros do governo Lula. Verba federal destinada por Juscelino Filho, do União Brasil, atual ministro das Comunicações, para seu reduto no Maranhão, pagou obra realizada por Arco Construções, empresa que a Polícia Federal diz ter o próprio político do primeiro escalão de Lula como sócio oculto e o verdadeiro dono. Pois é. Então, assim, desde janeiro, denúncias contra esse ministro. O Deltan Dallagnol já está inelegível. O ministro é deputado federal. Pois é, não aconteceu nada com o ministro, a justiça não fez nada, a PGR já denunciou, aí tem denúncias de que ele usou verba do dinheiro público para asfaltar terras, asfaltar a chegada até a sua fazenda, para comprar, para beneficiar aí aliados, e agora, segundo denúncias da Polícia Federal, que a Folha de São Paulo traz, não sou eu que estou dizendo, é a Folha de São Paulo, que ele fez com que dinheiro de emendas secretas chegassem até uma empresa que ele é o próprio sócio oculto. E aí? Nada, né? Nada de inelegibilidade, nada de auê, foi cassado, tá igual o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol foi condenado por algum tipo de corrupção? Não, não foi. Deltan Dallagnol hoje é ficha suja, mas não roubou nem um centavo do dinheiro público. E aí, como é que você explica isso? Mas não para por aí, não. É o Brasil do Lula. Matéria do Pleno News aqui, tá? Esse mesmo STF reverteu uma condenação de aliado de Lula por desvio de 350 milhões de reais. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar recurso do sindicalista, pessoal, e ex-deputado Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força, e reverter a condenação dele a 10 anos e 2 meses de prisão por suposta participação em desvios no Banco Nacional e Desenvolvimento. Então, 350 milhões desviados do BNDES durante a gestão petista, 10 anos condenado, nunca teve um dia na cadeia, e agora o STF resolveu reverter a situação. Pois é. E o Deltan Dallagnol, como é que tá? Ah, caçado. Tá certo, lembrei. E o cara lá de Roraima também, como é que tá? Caçado também, né? Pois é o novo normal do nosso Brasil. E o Gustavo Gaia tem uma denúncia na PGR contra ele, né? Pois é o novo Brasil. Vamos falar de Amazônia um pouquinho? Eu sei que tá ficando um pouco extenso aqui, mas a Gisele Bündchen, você deve lembrar da Gisele Bündchen, a loirinha lá, famosa, ex-namorada, esposa, não sei, do Leonardo DiCaprio, até que enfim ela resolveu agir. Gisele Bündchen fala de desmatamento na Amazônia e critica a ganância e, de certa forma, fez críticas aqui ao governo Lula. Ela fez uma publicação aqui, não sei que rede social é essa, parece que o ser humano não aprende mesmo, coloca a ganância acima de tudo e no final todos nós sofremos as consequências. E aqui, SOS Amazônia. Será que os artistas vão acordar daquele sono profundo, que eles tinham e que durante a gestão Lula é o desmatamento do amor, a ditadura do amor, tudo é amor. Mas durante a gestão Bolsonaro tudo é ódio. Será que eles estão começando a acordar? É vergonhoso o que a classe artística se tornou. E aí, eu dou parabéns ao Alok e dou meio parabéns aqui a Michelle Bündchen, que começou a criticar aqui, mas tem que levantar o couro, vamos falar. Não mudou nada, não. Recorde de desmatamento na Amazônia. Tá na hora de falar, tá na hora de sair do casulo, tá na hora de acordar para a vida. Você não precisa de Rouanet, não é isso? Pois é, tem que acordar.
Vamos lá, mais uma matéria agora da CNN. Desrespeito. Esse deveria ser o título da matéria. Após 3 ausências, faltou 3 vezes. 3 crimes de responsabilidade. Pois é, faltar de forma injustificada à reunião é caracterizado crime de responsabilidade, segundo informa o artigo 53 da Constituição e segundo denunciou o líder da Comissão de Segurança Pública, o deputado Sanderson. Após 3 ausências, Flávio Dino deve prestar esclarecimento na Câmara em dezembro. Por 3 vezes, Dino faltou à convocação da Comissão de Segurança Pública. Faltou 3 vezes. E aí diz que dia 12 de dezembro, tá? Ele vai comparecer para prestar esclarecimento sobre a questão da esposa do cara do Comando Vermelho, sobre tudo, sobre as imagens apagadas do circuito de segurança. Segundo ele, dia 12 ele aparece. Eu já faltei 3 vezes. Se eu tô, perdão da palavra, cagando e andando para vocês, para que eu vou comparecer de novo? Convenhamos, né? Então isso aqui é para inglês ver. Remarcou. E sim, eu acho o Congresso omisso demais. Sim, os parlamentares, inclusive de oposição, pelo amor de Deus. Mas, assim, eu critiquei os caras aqui agora, mas o que eles podem fazer? Eles entraram com pedido de impeachment, não vai ter andamento. Eles fizeram denúncia na PGE, não vai ter andamento. Eles fizeram críticas nos jornais, não vai ter resultado. O que sobra para a oposição fazer? Minha dúvida é, para que tem oposição? Minha dúvida é, para que está existindo políticos tão caros? Né? Assim, sabe? Não podem fazer nada. E para que existe lei se lei não é para ser cumprida? É complicado. Olha essa matéria aqui que eu trago para vocês do ranking dos políticos. Impunidade. Enquanto você vê, vou falar de novo, Deltan Dallagnol caindo rapidinho. Enquanto você vê deputados estaduais do PL, do Ceará, caindo rapidinho, o STF tem 40 processos criminais contra políticos que se arrastam por mais de 1000 dias. Processos envolvendo políticos com foro privilegiado estão parados no STF por pelo menos 3 anos, muitos com acusações de corrupção. O caso mais antigo, com 14 anos de tramitação, ainda aguarda a decisão final. Quanto mais o Brasil abandona o combate à corrupção e permite que a impunidade tome conta, mais passa o recado de que esquemas futuros não serão punidos. Pois é, este é o Brasil de hoje. E aí, enquanto você vê um atropelo, algo acelerado, algo, sabe, correndo para punir o pessoal do 8 de janeiro, punir Gustavo Gaia, punir o Moro, punir o Deltan Dallagnol e parlamentares de direita, você vê que casos de corrupção se arrastam por, pasmem, até 14 anos dentro do STF. Pois é. Você vê agora o que acabou de acontecer aí com o caso do sindicalista aí que tinha 350 milhões desviados do BNDES. Acabou. A Gleisi Hoffmann, STF, falou que não deve nada. Então, meu amigo, enfim, é o Brasil, tá? É o Brasil. Se acostume com isso e esse é o normal do Brasil, tá bom? É isso, pessoal. Se você ficou até o final do editorial, coloca no comentário, fiquei, gostei. Se não gostou, coloca o porquê que não gostou. Nosso intuito é bater um papo, discutir sobre política com vocês aqui. Enfim, entender um pouco mais todo esse cambalache, essa maracutaia que vigora aqui no Brasil e na política brasileira. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.